Mas daí no Santos, o Soteldo não é muito de fazer gol, é o cara da assistência, o Lucas Lima também. O Marcos Leonardo tá numa fase horrorosa, né? Que não consegue fazer absolutamente nada de produtivo para a equipe. Ele tenta, ele é muito guerreiro, ele tem muita raça, mas falta a técnica, não se abate, mas falta técnica, falta qualidade, e aí não dá para ficar se apegando só na raça, né? Porque o Santos deixa de criar jogadas porque o Marcos Leonardo perde as bolas. Quando o Santos tenta um pivô, quando precisa do Marcos Leonardo para alguma coisa, a jogada no Santos morre, porque ou ele perde a bola ou ele perde um gol, como hoje, mais uma vez, no jogo contra o Blooming, ele perdeu um gol na pequena área, de cabeça, que ele abaixou para cabecear, ele perdeu o gol. Hoje, ele estava um passo da pequena área, ele abaixou para cabecear de novo, sozinho, e ele perdeu outro gol. Então, o Santos, que o único cara que tem ali para fazer gol tá com dificuldade, fica difícil do Santos conseguir criar e terminar essa criação de jogada em gol. Porque hoje o Santos criou, teve 11 finalizações, mas na hora de pôr pro fundo da rede tem muita dificuldade. Olhando pro David, você percebe que ele é muito melhor do que o Marcos Leonardo com a bola no pé, né? Aí o time não cria. Qual foi a jogada bem trabalhada, bem concatenada para ele na função dele, que é de centroavante, finalizar? Mas hoje quase não o centroavante, tem. Ele só tem a função o de Mezenga finalizar, teve Alex? em campo durante quantos minutos? 15? Deixa eu só registrar. Ele não conseguiu fazer nada também. Então, assim, eu acho que a gente exagera nas críticas a alguns jogadores e outros passam em branco, né? O Felipe Jonathan, por exemplo, estava fazendo o papel dele. Ok, estava fazendo o papel dele. E na frente, qual foi o papel do Felipe Jonathan? Qual foi o papel do Camacho no jogo? O Soteldo, que a gente... Se é o Marcos Leonardo que faz o que o Soteldo fez, meu Deus do céu, os caras estavam mandando superchat de R$100 para dizer que o Marcos Leonardo não presta. Cara, então, acho que assim, a função do centroavante não é só a finalização, né? Tanto que ele recebe várias bolas... Mas é a característica dele, Felipe, não tem jeito. Então, mas daí então estamos falando de um cara limitado. Então... De característica, ele só serve para finalizar, então ele é limitado. Depende do que você considera limitado. O futebol hoje em dia, esse é mais novo. O futebol de hoje em dia é muito mais limitado tecnicamente. São pouquíssimos jogadores que pegam uma bola e criam e resolvem. Não, tá, tudo bem, mas o futebol é muito coletivo. Tudo bem. Cada um tem uma função pré-determinada. Às vezes é difícil o cara... Por exemplo, um cara que nem o Elano, que jogava... O Elano jogava de meia, de segundo volante, de lateral direito, com a mesma qualidade. O Marcos Leonardo é isso aí. Desse jeito ele faz gol. Ou o técnico, assim, eu não sou defensor aqui, sempre, tem que jogar. Se o técnico encontrar o jeito de jogar do time que funcione sem ele, tira. O Caio Jorge, a torcida sentava o rei no Caio Jorge. Porque ele não fazia gol. Só que o Caio Jorge fazia aquele time funcionar. Exatamente. Era ele que fazia. Era ele que fazia. Então, mas era ele que fazia o Soteldo e o Marinho funcionar. Então, você tem que pegar, vende logo e investe no outro. Não é o Mezenga que tem característica diferente. Vende logo pra quem? Ninguém quer comprar, Alex. Vai vender pra quem? Nunca chegou uma proposta por ele? Nunca chegou? Por que será que nunca chegou uma proposta por ele? Né? Como que vai vender se nunca chegou uma proposta? E assim, se ele... como você diz assim, isso é o Marcos Leonardo, né, que é o poder de finalização só. Isso mostra que ele é limitado, porque o Caio Jorge não tinha a finalização que o Marcos Leonardo tem, mas fazia os outros jogar. Então, o Marcos Leonardo, ele deixa de fazer os outros jogar. O que você chama de limitação, eu chamo de característica. Mas se o cara só tem uma característica, é porque ele é limitado. Pô, mas fazer gol é só um detalhe? Vamos emular o Carlos Alberto Parreira? Não, os gols dele, vamos lá, ele tem 16 jogos esse ano e 7 gols. É um número bom pra caramba, não é? Quantos de pênalti? Então, aí é que tá, a gente tem que analisar os gols, porque são 2 de pênalti, não, são 3 de pênalti, 1 pênalti perdido e os outros gols contra Portuguesa e Iguatu. E eu acho que ele bate mal o pênalti. Bate, então eu acho que ele bate mal o pênalti. O que eu quero dizer é que o Marcos Leonardo, ele não deixa o time jogar. O Santos tá recuado lá atrás. Aí o Santos quer ter uma saída rápida, quer usar o centroavante. Deixa eu completar. Ele quer usar o centroavante para fazer um pivô pro time chegar ou pro centroavante dominar e manter o passe correto para continuar o jogo, e o Marcos Leonardo perde todas. Então isso faz com que o Santos perca a bola. Então como que o Santos vai sair contra o Botafogo no segundo tempo? O Santos não conseguia sair. Por quê? Porque o seu centroavante, todas que recebia, ele perdia. Todas que ele recebe, ele perde. Então, o cara dá a bola e a bola não volta. Então, se o Santos só tem um centroavante que só consegue finalizar, precisa rever, porque é muito pouco pro Santos. E aí, os números do Marcos Leonardo são bons com a camiseta do Santos, são muito bons. Só que a gente tem que analisar os números. 40 gols nessa fase do Santos é inacreditável.
Né? Time horroroso por 3 anos e ele conseguiu fazer 40 gols. Só que contra quem? Né? O que ele oferece pro time? E o que ele deixa de oferecer pro Felipe, time? Você está respondendo a sua pergunta. Se o Marcos Leonardo, nesse time de horroroso, faz 40 gols, por que o resto do time não se aproxima disso? De fazer gols? Porque só ele joga. Porque tem meia, porque tem ponta, e os caras têm que fazer gol também. Mas são jogadores que não sabem fazer isso, que são fracos disso também. Então, aí é que tá. Aí a gente tá chegando à conclusão que o centroavante de um time que precisa criar para ele finalizar, o restante do time é pior do que ele. A pergunta é, depende será que gol? Se ele, com a característica que ele tem, jogasse num outro time mais qualificado, a gente já está tendo esse tipo de Por discussão? exemplo, no Flamengo o Marcos Leonardo não jogaria. Porque o Flamengo é um time que cria. Ele não pode jogar. O Flamengo é um time que cria por dentro. O Flamengo é um time que cria por dentro. Tabelas rápidas, muita qualidade com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol. O Marcos Leonardo não ia conseguir fazer nada, porque ele erra todos os passes. Eu vejo ele jogando na Europa, naqueles times que são aqueles times lá de meio de tabela da Inglaterra, por exemplo, que brigam para não cair, que jogam sempre muito bem organizados taticamente, mas muito no contra-ataque lá daquela 1-2 bolas lá que você encontra lá no Palmeiras, atacante. Talvez o Marcos Leonardo conseguiria jogar, porque já é um também, time que vem pelos lados e aí bota o centroavante para finalizar. Aí pode ser que ele conseguiria. Mas o que eu quero dizer é que parece que a bola não chega. Só que o Santos deixa de criar muitas vezes porque tem um centroavante parede, que a bola bate e volta, que ele tem muita dificuldade técnica. Hoje, por exemplo, no segundo tempo, no primeiro tempo, ele teve aquele lance que ele quase driblou o goleiro, logo no comecinho, uma enfiada. Nessa bola, ele é muito bom. Porque ele tem espaço para atacar o espaço, ele ganha do zagueiro na corrida. Tipo aquele gol que ele fez contra o Flamengo em 2021. Tipo o pênalti que ele sofreu contra o Botafogo na terça. Essa bola ele é bom, ele tem espaço, ele corre e ganha. Agora, como o Grêmio ficou recuado, ele ficou sem espaço para jogar, sem espaço para correr. E aí ele não consegue fazer absolutamente nada, ele tem muita dificuldade em todos os fundamentos básicos do futebol. Eu me pergunto como é que um jogador tão ruim assim passa em todas as categorias de base da seleção brasileira. Eu te respondo, porque nas categorias de base é tudo igual fisicamente, Alex. A força na categoria de base muda muito. Ele é o maior artilheiro da base do Santos, né? A força na categoria de base é algo que faz você sobressair. E o Marcos Leonardo, ele tinha essa diferença dos outros jogadores. Só que agora ele pega um jogador profissional muito mais forte que ele não consegue desenvolver. Por isso que Lulinha foi o Lulinha, por isso que o Marcos Leonardo é o maior artilheiro da base do Santos, mas tem dificuldade no profissional. Então, a base é uma coisa, o profissional é completamente diferente, é tudo diferente. Então, mas eu tô me pegando nos números dele no profissional jogando num time ruim. Mas ele fez gol contra quem? Quais os gols importantes? Ele fez gol contra o Corinthians em Itaquera. Então, gol que ele limpou e os caras começaram a comparar. Em 2021. Naquele dia fez dois gols, né? Foi bem naquele jogo. Foi de pênalti. Foi de pênalti. Que ele bateu mal também, no meio do gol. Mas de pênalti eu não falo nada não, porque eu já critico muito ele. Se eu ficar zoando o pênalti dele, aí vai ser muita pegação no pé. Mas beleza, um gol em 2021. Outro, importante. Mas que gol importante que o Santos fez ao longo dos últimos 3 anos? Bom, o Mendonça, todos os gols que ele fez esse ano foram gols que deram pontos pro Santos. O Lucas Barbosa, todos os gols que ele fez. O gol que ele fez contra a Ferroviária, que ele tava ele, a bola e o gol. O Mendonça? O Mendonça. E o Marcos Leonardo não fez gol por quê, então? Se o Santos estava mas ele fez dele. os outros gols. Contra o Iguatu, contra a Portuguesa. Mas sabe o que eu acho? A gente precisa tomar cuidado com algumas coisas. A gente tem responsabilidade do que fala, porque a gente envenena o torcedor com esse tipo de coisa. A gente está indo pelo lado errado. Eu acho, sinceramente, discutir o Marcos Leonardo hoje no Santos é discutir uma pauta equivocada. O Santos tem outros problemas. O Santos, por exemplo, namorou um segundo volante na janela inteirinha, o Pituca e o Jean Lucas, e não trouxe esse jogador. E não tem esse jogador. Não, sim, mas é que a gente está analisando o jogo, né? O meia que o Santos trouxe. É que a gente está no pós-jogo, não no mercado da bola. O meia que o Santos trouxe. Quando a gente falou assim, o ataque do Santos não produz porque eu não tenho. O meia que o Santos trouxe foi o Lucas Lima, que não está jogando mal no Santos, mas foi um jogador que estava numa fase da carreira em que ninguém apostaria que o Lucas Lima fosse acrescentar alguma coisa. É isso que a gente está discutindo. A gente não está discutindo o Marcos Leonardo. O Ângelo, que é o parceiro dele e que não consegue render, o outro ponta do Santos é o Lucas Braga. O outro é o Lucas Barbosa. E tem o Soteldo agora, que aprontou o que aprontou hoje. Mas, enfim, para um jogador que tem essa característica, que tem esse histórico, a gente pega o time do Santos e é um time que ainda não conseguiu colaborar. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que ele é um cracaço de bola com a bola no pé, mas eu já cansei de ver outros jogadores de qualidade técnica abaixo, e o Voney citou bem aqui o Serginho,
O Serginho era um grande jogador, de uma capacidade de finalização muito grande. Mas, porra, até na Copa de 82 os caras falavam, era o jogo pro Careca, não era pro estilo do Serginho. Então você tem um jogador com essa característica, o time tem que funcionar de outra forma. Ou então você pega e tira, né, e põe outro. Eu só acho o seguinte, se colocar o Bruno Mezenga no time do Santos, eu não tenho certeza que ele vai dar certo. Não, certeza nenhuma. Né? Eu não tenho como afirmar, afiançar que o jeito como o Santos constrói jogo hoje, que ele vai meter gol do jeito que fazia antes em outras equipes. O próprio David tem uma característica diferente. O David daqui 2 anos pode botar o Marcos Leonardo no banco ou vender ele. Eu acho que daqui 2 anos, com 19... Não, vai ser mais jogador. Com 19, o David vai acabar com essa discussão. A gente não vai discutir mais isso. Mas até acontecer isso, a história é outra.